Fala, meu Pequeno Camaleão, bem-vindo a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. É muito legal ter vocês aqui. De imediato, eu já quero lembrar você para se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar ligado assim que a gente lançar vídeo novo. E agora eu vou falar sobre o meu convidado. Hoje eu estou com Flávio Moreira, ele que é o presidente da Fundac Paraíba e também o presidente do Agir 36PB. Muito bem-vindo, Flávio, obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço o convite, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, já que fica sempre disponível no YouTube. Fica para a eternidade. Né? E é sempre bom a gente estar aqui para compartilhar um pouco, né, das informações do nosso trabalho, daquilo que a gente vem construindo, tanto na gestão pública quanto na política. Eu costumo sempre dizer que todos nós somos políticos. As pessoas às vezes dizem, eu não gosto de política, mas viver é uma arte chamada política, porque você faz política com sua esposa, com seu marido em casa, com seu vizinho, com sua vizinha. Então, nós todos somos políticos e a política, na gestão pública, a política partidária são realmente instrumentos para mudar a vida das pessoas. Eu costumo dizer, Flávio, que política nada mais é do que a arte de influenciar. Você faz isso 24 horas por dia, da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Flávio, deixa eu te dizer, primeiro eu quero que você me explique o que é a Fundac e o que é que o presidente da Fundac faz. A Fundac é a fundação responsável pelas medidas socioeducativas, pela execução das medidas socioeducativas em meio fechado. Ou seja, um adolescente ou um jovem, quando ele comete um ato infracional, um crime, popularmente falando, ele é sentenciado a uma medida de internação, de privação de liberdade ou de restrição de liberdade, no caso da semi-liberdade. E a Fundac é a fundação responsável por executar essas medidas no âmbito do Estado da Paraíba. Então, a nossa responsabilidade é receber esses adolescentes e jovens infratores e proporcionar a eles um processo de socioeducação em que eles possam ressignificar a vida, entender o verdadeiro sentido da vida em sociedade e daí eles tocarem, né, obviamente, a vida deles, retornarem para viver em harmonia com as pessoas, com a sociedade e com a lei, entendi. Né, com as normas vigentes no nosso país. Então, a principal função da Fundac é a reeducação. Isso, é a socioeducação. Socioeducação, existe uma diferença entre reeducando e socioeducando, porque o reeducando é alguém que foi educado e precisa passar por um processo de reeducação, um novo processo. A socioeducação, como nós estamos lidando com adolescentes e jovens que, teoricamente, que cientificamente não têm ainda o seu intelecto formado, né, a sua personalidade formada, nós temos que moldar, nós temos a missão de moldar nele esse caráter, essa compreensão da vida, para que a gente possa, de fato, ter uma integração família, sociedade, jovem, de forma harmônica e pacífica. Eu costumo dizer que a verdadeira função da Fundac é promover a paz social por meio da devolução para a coletividade, para a liberdade desses jovens e adolescentes, de forma que eles convivam harmonicamente em sociedade, que eles não voltem a cometer atos infracionais ou crimes quando ficarem de maior. E isso, quando eu digo que é uma forma de promoção da paz social, é muito simples de se compreender. Sim. Quando você tira alguém do crime e ele para de cometer crimes, quantas vítimas não são poupadas desse possível novo ato. Sim. Né? E a Fundação ela tem essa responsabilidade de explicar para esses jovens, mostrar para esses jovens que na sua maioria das vezes não teve família, não teve educação, não teve escola, não teve saúde, não teve assistência social, não teve estrutura de nenhuma forma, que existem regras, essas regras precisam ser cumpridas e por isso eles precisam ser socioeducados, porque a educação social quer dizer que você não educa somente academicamente. Nós temos escolas, a escola em tempo integral, a escola com toda a grade curricular, pedagogicamente falando, dentro das unidades socioeducativas, mas principalmente nós temos um processo de socialização, sim, de educação social para que esses jovens e adolescentes eles compreendam que a vida em sociedade é feita de princípios e regras. A gente que tem a educação doméstica, a gente sempre aprende, eu aprendi desde pequeno que meu direito
termina onde começa o direito do meu semelhante, do meu vizinho, do meu amigo, do meu colega, do meu irmão, enfim, da outra pessoa. E é isso que nós temos a responsabilidade de mostrar para esses jovens e adolescentes que nos procuram. Né? Que nos procuram não, que nos são trazidos, sim, na verdade. Deixa eu entender, e acabam aqui, chegar aqui. Deixa eu entender. A Fundac funciona, eu vou usar um termo grosseiro, mas eu não sou especialista e você me corrija, por favor. Você administra uma prisão para menores, é mais ou menos isso? Na verdade, não é prisão, é uma unidade socioeducativa. Mas ele pode sair a hora que ele quiser? Não, ele está submetido a uma medida de restrição de liberdade, entendi, de privação de liberdade, a internação. Entendi. Nós chamamos de internação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca lá como uma das sanções para o ato infracional a medida de internação. Entendi. É a medida extrema, que seria, na maioridade, equivalente à prisão. Sim. Porém, tem uma diferença muito grande, por quê? Qual que é? Eles não ficam presos dentro de uma cela como numa penitenciária, sim, tendo direito só a um banho de sol. Não é assim que funciona. Eles acordam, eles têm rotina, eles têm escola, eles têm atividades esportivas, eles têm atividades culturais, eles têm têm atendimento médico, psicológico, odontológico, tem refeições servidas no horário correto, orientadas por nutricionistas. Ou seja, é de fato uma internação. É como, sim, se você estivesse num colégio interno. Entendi. Com a diferença que você não pode sair. No colégio interno você nem pode. Né? Você pode, se seu pai ou sua mãe for lá lhe buscar. Nesse caso você não pode, porque aí é uma determinação judicial, sim, que visa resguardar, obviamente, o bem maior, o bem comum, que é a sociedade. Entendi. Então, não é uma prisão, né? Esse é um conceito que até no próprio sistema penitenciário é preciso se avaliar com muita cautela e se reavaliar continuamente os processos de reeducação, né? Porque uma penitenciária, ela muito mais ensina o crime do que... Sim, né? Verdade. Muita gente diz, entrou um ladrão de carro, saiu um traficante. Pois é uma universidade do crime. Sim. E na unidade socioeducativa a gente luta todos os dias para que isso seja exatamente o inverso. Sim. O contrário, que por meio dos nossos profissionais, dos nossos agentes socioeducativos, dos nossos técnicos, nós temos psicólogos, professores, ou seja, pedagogos, temos odontólogos, nós temos assistente social, nós fazemos um acompanhamento das famílias, nós promovemos cursos profissionalizantes para que eles possam sair de lá realmente tendo condição de gerar uma renda, de ter uma expectativa de vida longe do crime. Então, a diferença da unidade socioeducativa é basicamente essa. Entendi. Não, por mais que ele a liberdade dele esteja privada naquele momento, mas a gente não classifica como uma prisão, porque de fato não chega a ser uma prisão, porque uma prisão ela tem outro tipo de regra, sim, um outro tipo de regramento. Né? E nós temos uma rotina realmente de socioeducação, uma rotina de promover, por meio de diversas atividades, diversas estratégias, a chance desse novo ser, né, desse novo recomeço. Eu sempre que converso com os socioeducandos, eu digo para eles, olha, vocês chegaram aqui por um motivo ou por outro que não me interessa mais, porque aqui nós estamos para cumprir uma determinação judicial, mas aqui nós temos uma função, mostrar para vocês que existe um outro caminho fora desses que vocês percorreram até aqui. O que vocês vão fazer da porta para fora, a escolha de vocês. O Estado vai estar ali para resolver a sua situação, de um jeito ou de outro. Sim. Se você estiver indo pelo caminho do bem, o Estado vai estar aqui para lhe apoiar com iniciativas, sim, que promovam a sua empregabilidade, que promovam a sua educação. Nós tivemos adolescentes aprovados no Enem agora. Agora, se você escolher outro caminho, você já sabe que esse outro caminho só tem dois destinos finais, a cadeia ou o cemitério. Sim. E eu sempre pergunto, você conhece algum bandido aposentado? É verdade, nenhum. Morre novo. Ou ele morre novo, ou ele envelhece preso. Sim. Né? É muito difícil você ter... um bem-sucedido. Ou escondido, fugindo a vida inteira. Fazendo cirurgia plástica para mudar o rosto, para se esconder. A vida do crime, ela... Ontem mesmo eu via um preso um cidadão que foi preso, um elemento que foi preso, dizendo que não, a vida do crime dele é essa mesmo,
ele escolheu que o caminho dele é a cadeia ou o cemitério, ele pelo menos tem uma grande coisa, é consciente. E aí onde a gente entra? A nossa legislação ela é muito falha, porque para que existe o sistema penitenciário? Para, em tese, você recuperar aquela pessoa, ressocializar e devolvê-la ao convívio em sociedade de maneira a respeitar as regras de convivência, que são as nossas normas e as nossas leis. E existem alguns casos que, de fato, são impressionantemente, né, aberrantes. Sim. Por exemplo, se você pegar o caso daquele médico que estuprou, eu lembrei agora porque recentemente nós vimos que ele passou no vestibular para turismo. Sim. Em 10º lugar na Universidade Federal. E aí o cara estava estuprando uma paciente que estava ali, anestesiada. Você lembra do caso que estava na cirurgia, ele praticou, na verdade ela não praticou nada nele porque ela estava lá imóvel. Ele desacordado, mas ele abusou com a prática de um sexo oral e esse camarada, ele vai lá remir a pena dele pelo trabalho. Eu, particularmente, sou muito crítico a isso. E por mais que existam, né, normas internacionais de direitos humanos, que no Brasil nossa Constituição diga que não existe pena de morte, eu seria, nesse caso, a favor de uma pena de morte. Sim. E por uma questão muito simples, você acha que alguém que consegue ter a mente de abusar sexualmente de uma paciente indefesa que está ali anestesiada, dopada, que não tem reação nenhuma, ou seja, não existe interação. Sim. É uma doença na cabeça dele, porque ele vai sentir prazer com um ato unilateral. Sim. Ou seja, é um estuprador, e esse estuprador, ele vai voltar para a sociedade, e ele não vai praticar de novo o mesmo ato. Sim. É praticamente impossível isso não acontecer. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, eu ia te perguntar... O pedófilo que abusa de uma criança de 5 anos, como nós temos visto casos, né, uma criança de 5 anos, como é que alguém consegue sentir desejo por uma criança de 5 anos? Sim. Que nem corpo, nem, né, é uma coisa assim absurda. E aí a nossa legislação ela é muito permissiva em alguns casos, como nesse caso de ontem, que o camarada está dizendo, não, quando eu sair de novo eu vou roubar. Sim. Eu vou roubar. E nesse caso eu particularmente seria a favor de uma prisão perpétua. Sim. Já que você vai roubar, mesmo que você vai ficar preso, porque a sociedade ela precisa conviver em harmonia, em paz. Se você se recusa a obedecer às leis e às normas de convivência da sociedade, você não pode viver em sociedade. Se você não pode viver em sociedade, ou você vive preso ou você não vive. Sim. E aí é tudo completamente diferente da socioeducação, porque na socioeducação, ao contrário desses exemplos que eu acabei de citar, que são de adultos, já com personalidade formada, já com, né, a mente formada, são adolescentes que ainda estão cientificamente, quem está dizendo isso não sou eu, é a ciência que diz que ainda é possível ali até os 18 anos um molde do caráter, uma mudança de personalidade, um molde da personalidade de maneira que ele consiga ir para o caminho correto. Eu ia perguntar se você acha que todo... Eu não sei como é que eu chamo, meliante, prisioneiro... Sócio-educando. No caso da ciência, sócio-educando. No caso da Fundac, vamos usar a galera... apenado, né? Pronto, no caso da... Todo apenado, e aí independente se é o sócio-educante ou se já é de maior e tal. Todos eles são capazes de ser ressocializados, mas você já me deu a resposta dizendo que não. Não, eu particularmente acredito que em alguns casos não. Sim. Mas não é isso que a lei diz. Sim. E nós, enquanto Estado, nós cumprimos o que a lei diz. Sim, mas eu particularmente acredito que alguém que estupra, né, e aí quando você diz, é um absurdo você... É uma declaração polêmica, você diz, eu sou a favor da pena de morte no caso de estupro. Mas não é quase qualquer estupro, é como o caso daquele que você tem um vídeo filmando, mostrando que o ato foi praticado de fato, porque infelizmente o nosso sistema judicial ele é falho. Sim. O nosso sistema processual penal, e eu como advogado, inclusive criminalista, conheço bem isso, injustiças são cometidas diuturnamente, não por culpa da justiça, mas por culpa do sistema, do processo penal, que é muitas vezes falho. Sim. Tanto você absolve culpados, quanto você condena inocentes. Isso existe. A gente não pode fugir disso. E aí, o que é que eu coloco aqui? Aquele crime comprovado em que uma criança foi vítima, que houve um estupro, houve um abuso e está lá, tem uma imagem, tem uma prova inconteste,
Eu não acredito na recuperação deste cidadão. Entendi. Eu não acredito. Eu, particularmente, como cidadão, como jurista, como estudioso, eu não acredito. Eu não acredito que alguém que seja capaz de cometer um ato de pedofilia seja recuperável. Eu não acredito. Entendi. Eu acho que, nesses casos, uma prisão perpétua, ou até em casos extremos, a pena de morte, como existe em alguns países. Eu não sou a favor da pena de morte para todos os delitos, porque você não pode também banalizar uma coisa que é a pena capital, é irreversível. Sim. Então, teria que ser realmente... Tanto que as pessoas dizem, mas nos Estados Unidos existe pena de morte, mas o cara passa lá 30 anos no corredor da morte. Sim. Ou seja, ele passa tempo suficiente para que surjam novas provas, novos fatos, para que no caso dele ser inocente, ele possa ser inocentado e ele possa realmente ser... Né, não tenha a sua vida... Sim, apesar de você passar 30 anos preso, a sua vida já foi embora. É verdade. Né? Mas, e existem erros judiciais, inclusive no sistema americano. Eu vi uma pouco. Existe. Pois é. O cara ficou 22 anos preso. 22 anos preso. O crime, agora foi declarado inocente, imagina. E quem repara esses 22 anos da vida desse cidadão? Foi exatamente meu comentário. Independente do dinheiro que o Estado disponibilize para ele, ninguém vai devolver o tempo dele. Não tem como. O tempo não volta. O tempo é algo que... o que a gente está falando agora, o que a gente está fazendo agora, daqui a 10 minutos a gente não tem como voltar 10 minutos atrás para poder se... O começo da nossa conversa já é passado. Já passado. E aí por isso que a gente, enquanto agente político, enquanto homem público, quem ocupa cargo público é uma pessoa pública, uma figura pública, eu tenho muita responsabilidade em dizer realmente o que eu penso, porque eu acho que a gente precisa preservar a nossa sociedade para os nossos filhos, sim, para os nossos descendentes, para os nossos netos, ainda que a nossa geração já esteja, como dizer assim, condenada a conviver com essa atual situação em que, por mais que a polícia trabalhe, e a polícia trabalha muito, sim. Nossa polícia aqui, por exemplo, na Paraíba, eu vou dar o exemplo, a maioria dos crimes são desvendados em tempo recorde. Mas o fato já existiu. O que foi praticado ali, a vida ceifada, o trauma causado, ele não vai voltar. Não volta. E, infelizmente, a gente tem um sistema judicial que, às vezes, demora. Sim. E essa demora, ela causa insegurança na sociedade. Hoje, nós temos um clamor social pela segurança, por mais que o Estado da Paraíba, por mais que os estados, enquanto o Estado brasileiro investe e tente buscar a segurança pública, aí você tem casos de extrema problemática que precisam ser sanados. Sim. E aí eu fiz repito, essa comparação para que a gente entenda a diferença. Porque às vezes algumas pessoas dizem, não, mas esses menores aí, né, que como a sociedade geralmente se refere, isso aí tem que ficar preso e jogar a chave fora. Mas só que o adolescente, o intelecto dele ainda não está formado. Cientificamente, ele ainda pode ser recuperado. Se ele for tirado daquele meio, se ele não for mais submetido. Porque o meio, obviamente, que afeta, influencia qualquer um de nós. Qualquer ser humano é influenciado pelo meio. Sim. Né? Se você anda com um determinado tipo de pessoa, Se você anda com 5 milionários, você é o próximo. Se você anda com 5 derrotados, você é o próximo. Pois você vai tentar ser igual ao grupo. Isso desde a pré-história. Desde que o mundo é Desde o mundo do reino animal, que você anda, os animais selvagens andam em bandos. Exatamente. E tem um líder que os outros se inspiram neles para depois derrotá-lo e virar o líder. Exatamente. Então, o processo social, né, o processo de construção social, da paz social, ele passa exatamente por um cuidado. E eu sempre tenho dito, quando tenho oportunidade, que quando o adolescente chega na socioeducação é porque o Estado, enquanto poder público, falhou com ele, não o Estado da Paraíba, mas Sim. o Estado como município, como ente federado, como município, Estado, como Brasil, como nação, falhou com aquela criança. Porque se aquela criança, você percebe que ela não está sendo direcionada na vida como deveria ser, e você toma providências para que você encaminhe ele para o caminho correto, a gente não chega na socioeducação. Sim. Então, quando chega na socioeducação, a gente vai tentar fazer o quê? Correr atrás desse prejuízo.
E correr atrás de prejuízo é realmente mostrar. E nós temos muitos casos de adolescentes que saem. Eu tenho um caso de um adolescente, de um ex-sócio-educando que está no Exército hoje, sargento do Isso Exército. que eu ia te perguntar, algum exemplo prático? Tem um caso de sócio-educando que hoje trabalha, é o melhor funcionário do patrão dele. E ele passou pela fundação. Quanto tempo o adolescente, o tempo máximo que ele pode permanecer? 3 anos. 3 anos. E, inevitavelmente, se ele entrar com 17, com 18, ele sai? Não. Não? Não, porque quando você é submetido a uma medida socioeducativa, se você se torna de maior, você entre 18 e 21 anos, você continua na unidade socioeducativa. Nós temos o Centro Educacional do Jovem, que é a nossa unidade específica para jovens de 18 a 21 anos, que são exatamente para esse caso. Ele cometeu o ato infracional, ele era menor de idade, era menor de 18 anos. Foi julgado, foi capturado depois de maior, ou completou a maioridade no curso da medida socioeducativa. Ele vai para a unidade de maior, mas ele vai cumprir até os 21 anos aquela medida de internação. Entendi. Porque o tempo máximo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê é de 3 anos. É de 3 anos. É 3 anos. Entendi. Independente da idade, e se ele for com 18, aí tem um agravante, ele vai até 21. Até 21 anos. Não, se ele cometeu o ato infracional com 18, ele vai para presídio. Ele já vai direto? Direto para presídio. Então é até 17. Até 17 anos, 11 meses, 29 dias. Completou 18 anos, é maior de idade, é maioridade penal com 18 anos, e aí ele responde como adulto. Direto para a faculdade do crime. Deixa eu te perguntar, você tem quanto tempo à frente da Fundac? Temos 1 ano e 8 meses, inclusive, que dia hoje? 10, né? Completamos agora no dia 8 de fevereiro, 1 ano e 8 meses à frente da Fundação. E eu não sou da Paraíba, né? Eu sou de Salvador, mas a gente escuta algumas coisas, estuda algumas coisas, lê algumas coisas, a gente vai conversar com alguém, a gente precisa entender quem é a pessoa, a gente vai lá, busca. No seu, como é que eu falo? Gestão, na gestão. Na sua gestão, a gente não teve nenhuma rebelião no Fundac? Não. E antes disso, era rotineiro? Existiram existiram vários incidentes, né, no decorrer das outras gestões, algumas em decorrência do número elevado de adolescentes, né, que existia anteriormente. Anteriormente se tinha um problema muito grave que o Conselho Nacional de Justiça tratou de corrigir. Você internava adolescente porque ele furtou um copo. Sim. Não, ele furtou 10 vezes, aí na 10ª o cara vai e interna. A autoridade judiciária ia lá e internava, e você colocava ele junto com o cara que cometeu um homicídio. Sim. Com um adolescente que cometeu um homicídio. Então hoje nós temos um número bem menor. E, além disso, depois que nós chegamos na Fundação, nós buscamos atuar sempre preventivamente. Nós temos hoje medidas de prevenção rotineiras. Nós fazemos inspeções para que não se tenha nada que seja proibido, perfurante dentro. Nós nos antecipamos na vigilância, nós substituímos todo o sistema de câmeras, renovamos todo o sistema de câmeras, estamos trabalhando com inteligência artificial, nós temos hoje ponto eletrônico com reconhecimento facial para os servidores, nós identificamos com fardamento todos os nossos servidores para a gente saber quem é quem. Nós temos agora, nos próximos 30, 45 dias, vamos ter renovadas todas as máquinas de inspeção corporal, vão ser substituídas por uma nova geração muito mais detalhista. Sim. E acrescentando inclusive em unidades que não tem. Nós tivemos também a contribuição imensa dos novos agentes socioeducativos, que nós passamos por um curso de formação continuada, nós qualificamos, nós criamos um grupamento de ações rápidas, que é um grupo de intervenção. Antigamente você tinha que chamar a Polícia Militar, né, o choque, o BOP, para fazer essa intervenção. E hoje nós temos um grupamento especializado em intervenções em unidades socioeducativas, que está lá preparado para dar esse apoio. Temos buscado a capacitação dos nossos servidores, temos buscado a integração escola-Fundac, que não existia antes. Era uma relação muito difícil, porque a escola, você imagina, você tem uma escola dentro da unidade socioeducativa. Sim. E a escola era um mundo à parte. Sim. E aí a gente percebeu que esse mundo à parte, ele causava o quê? O adolescente ia para a escola
passava por um processo socioeducativo aqui fora. Quando ia para a escola, que recebia outro tipo de tratamento, ele voltava completamente transtornado. Sim. E daí você tinha vários e vários incidentes. Retrabalho. E aí nós fizemos o quê? Não, chamamos um diálogo com a Secretaria de Educação, o nosso governo, o governo do Estado hoje, o governo a gestão do governador João Azevedo é muito profícua nisso. O governador João Azevedo, ele não é chefe, ele é líder. Ele lidera a equipe com uma leveza muito grande em colocar as pessoas para dialogar e achar soluções para os problemas. Então, nós dialogamos com a Secretaria de Educação. Hoje mesmo, tive um diálogo com o secretário Roberto, que é o secretário de Educação, a respeito da escola Almirante Saldanha, que é a escola dentro das unidades socioeducativas, uma compreensão muito fácil das especificidades. Nós temos um diálogo muito franco, muito aberto. Buscamos parcerias com outros órgãos também, com a segurança pública. Nós temos um diálogo permanente com a Secretaria de Segurança Pública, com a inteligência da Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Militar. Então, assim, com o próprio sistema penitenciário, com a Secretaria de Administração Penitenciária, que apesar de nós não sermos presídio, mas nós temos similaridades por se tratar de uma unidade de privação de liberdade, uma unidade que as pessoas estão lá confinadas. Sim. Então, todas as experiências, tanto no estado da Paraíba quanto no resto do Brasil, nós tivemos o cuidado de buscar essas experiências bem-sucedidas e aplicá-las aqui. Então, graças a Deus, nós temos avançado sem nenhuma intercorrência, sem nenhum tipo de incidente mais grave. São pequenos incidentes, sempre vão acontecer. Sim. Porque você imagina que um filho da gente desobedece, imagine um sócio-educando que sequer teve educação doméstica. Hoje nós temos 128 distribuídas nas nossas 7 unidades. Você me falou sobre essas medidas, né? Socioeducativa e o esforço que vocês fazem para reintroduzir esse jovem adolescente na sociedade. E aí você citou, esportes, escolas, cursos. Eu quero que você detalhe um pouquinho mais. Como é que o que nos esportes pode levar esse adolescente a escolher uma outra vida? Por que os estudos? Quais os cursos que vocês disponibilizam? Qual o acompanhamento? Nós temos uma padaria escola. Essa padaria escola, ela faz curso de auxiliar de panificação, de confeiteiro, de pasteleiro. E inclusive, na nossa gestão, nós instituímos que esses cursos também fossem estendidos para os familiares de sócio-educandos e para ex-sócio-educandos. Por que buscar, você pode me perguntar, mas por que buscar o ex-sócio-educando? Por uma questão simples. Eu já entendi e achei porque legal, ele está fora. Mas está sem trabalhar, então a probabilidade dele voltar para o crime é muito grande. Sim. Então, quando a gente chama ele, vamos te dar aqui mais uma ferramenta para você. Hoje, ninguém vai nunca saber que você foi sócio-educando, porque a nossa certificação é feita por entidades parceiras que é exatamente para não expor as pessoas Até por conta do preconceito da sociedade, senão ele não volta para o mercado de trabalho. Do preconceito da sociedade. Então, nós temos curso de barbeiro, que é uma profissão que eles conseguem gerar renda muito rápida. Inclusive, quando eles terminam o curso de barbeiro, quando eles saem da unidade, nós entregamos para eles um kit completo, profissional, para que eles possam iniciar o seu pequeno negócio. Porque com um kit daquele, ele pode fazer na casa da pessoa, ele pode fazer na sua própria casa, enfim. Ele só volta para o crime se quiser. Sim. A nossa parte nós estamos fazendo. Gesseiro, pintor imobiliário, a parte de auxiliar administrativo. Nós temos aí diversos outros convênios que estão em andamento e que muitas vezes a gente não divulga exatamente por conta desse preconceito, mas nós temos inúmeros casos de sociedade de sócio-educandos que retornaram à sociedade com muita altivez, né? Com muita dignidade, eu diria isso. Entendo. E na parte da educação, tu fala lá, existem sócio-educandos que entraram e não eram alfabetizados e foram alfabetizados lá dentro? Existe sócio-educando que chega com 16 anos e não tem sequer os documentos pessoais. E vocês tiram lá? Nós temos o projeto Nascidos dentro da nossa unidade socioeducativa que tira desde a certidão de nascimento, a CPF, identidade de título de eleitor, toda a documentação de cidadania. Ele sai pronto para voltar para a sociedade, né? Eles realmente nascem novamente. Entendi. Eles são investidos na condição de cidadão. Nós fortalecemos o nosso programa pós-medida e ampliamos, inclusive, o nosso núcleo de
nosso eixo família, que é uma coordenação que ela se destina a acompanhar as famílias, porque o vínculo com a família é um dos fatores mais importantes no processo de socioeducação. E aí nós acompanhamos as famílias, porque muitas vezes você tem uma família em vulnerabilidade social. Sim. E o que é que a gente faz hoje? A gente faz o link com o CRAS, com a rede de assistência social, com o Sistema Único de Assistência Social, para que essa família possa ser realmente vista, para que quando o socioeducando saia, ele encontre a família bem, e mais do que isso, ele possa encontrar também a sua família tranquila quando recebe a visita delas. Uma das coisas que acontecia... A visita semanal A visita semanal e uma coisa que causa muita rebelião, isso é historicamente e estatisticamente em todo o Brasil, é a visita familiar. O familiar chega, ele é maltratado na entrada, e ele passa aquilo para o socioeducando, e o socioeducando se reforma. Entendi. Pelos funcionários, pelos servidores, né, porque são inúmeros servidores. Hoje nós temos uma equipe de acolhida familiar. A família, quando chega, ela é recebida pela nossa equipe de acolhida familiar, ela toma um café, come um salgadinho, um bolozinho, que é inclusive fabricado na nossa padaria escola. Legal. Então, toma um cafezinho ali, porque muitas vezes são famílias muito humildes que vêm do interior, de cidades vizinhas para visitar, nem café tomaram, né, nem comeram. Sim. E eles já entram mais tranquilos. Às vezes, uma mãe que diz, olha, eu estou com problema de Bolsa Família, aí nós temos a nossa equipe de assistência social que já faz o contato aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Humano para que a gente possa... Sanar aquele problema ali. Porque, na verdade, quando você faz isso, você está contribuindo, repito, para a paz social. Sim. E a paz social, ela é muito simples. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas entendem que a pobreza não os afeta. Porque a extrema pobreza não é uma coisa que vai sempre existir. Vamos normalizar aqui a extrema pobreza. Mas não é assim que funciona, porque você imagina uma coisa. Você mora numa casa, lá você tem um vizinho. Geralmente você tem um vizinho. Se você não morar num sítio isolado, você vai ter um vizinho. Seu vizinho está com um problema. E aí ele está passando por uma dificuldade, o cara está estressado, extremamente aborrecido, nervoso. Você vai saindo e seu carro, por acaso, se choca com o dele. Aquele nervosismo, aquele estresse, aquela dificuldade, aquele problema que o seu vizinho, ele está passando, Ele vai descontar tudo. ele vai descontar no primeiro que... Sim. Porque isso é do ser humano. Sim. O que é briga de trânsito? A briga de trânsito que resulta muitas vezes em morte. É um descontrole emocional de alguém que está com um problema e aquele ali foi o estopim da... Ou alguém que bebeu, que usou entorpecente, enfim. Mas tem sempre um pano de fundo por trás. Sim. E não é diferente com a extrema pobreza, com a desigualdade social. Se você tem pessoas que são o tempo todo bombardeadas por isso aqui é a coisa mais útil do mundo, mas ao mesmo tempo é a coisa mais destrutiva que existe, é a rede social. Porque você entra aqui no Instagram, o que tem de vida perfeita é impressionante. Sim. O cara está com carro zero, está com a casa maravilhosa, está com a melhor roupa, e quando você vai ver no final, na vida real, nada daquilo tudo é uma fantasia. Sim, o carro é alugado, a casa de alguém. Mas qual o efeito que isso aqui causa? Ao mesmo tempo que você tem a informação em tempo real, que nos ajuda, obviamente, na nossa vida em tudo, qual é o efeito que você tem nisso aqui? A vida perfeita, ela desperta nos outros a vontade de ter a vida perfeita. E essa vontade de ter a vida perfeita, ela revolta aquele que não tem a vida perfeita. Porque ele se acha injustiçado pelo sistema, por Deus, por quem quer que seja. Entendi. Da mesma forma é a pobreza. Quando você tem pessoas passando fome, você imagina um pai que chega na sua casa e vê seu filho chorando de fome. O que ele é capaz de fazer? Qualquer coisa. Porque qualquer um que tem filho, eu tenho filho. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa para não ver uma filha minha chorando de fome, amigo. Sim. Então, a política ela precisa entrar na vida das pessoas para isso, para mudar a realidade das pessoas. Eu costumo dizer que o sistema político que está aí estabelecido, ele quer sempre preservar os que lá estão, Sim. os que já estão lá. Sim.
E por isso que ele diz que você não é capaz de se eleger, porque só se elege quem tem dinheiro, só se elege quem tem um partido grande, só se elege quem é filho de um político. Sim. Ah, isso aí não tem chance não. Porque à medida que se desqualifica, esses que estão lá e não fizeram absolutamente nada para mudar a realidade e a vida das pessoas, sim, evitam que pessoas que têm realmente a intenção de mudar entrem na política. Sim, faz sentido. E eu cheguei a um ponto da minha vida que eu me afastei da política. Por decepções em pessoas que eu acreditei, em projetos que eu acreditei, e que no final se mostraram completamente diferentes. E aí eu passei 6 meses fora do país. Não queria mais nem voltar para o país, porque eu achava que... E aí você começa a olhar e perceber quanto o nosso país, a nossa terra é maravilhosa. O que nós temos aqui é fantástico, sabe? Só o que falta é a coisa mudar. Nós tivemos agora uma grande prova na eleição de 2022. O governador João Azevedo se elegeu. O governador João não é filho de político. Não é político. Todo mundo dizia, não, o João não é político, é um técnico. E realmente é um excelente técnico, responsável por todas as mudanças estruturais nos últimos 12 anos, 13, 14 anos que a Paraíba já passou. E muitas, inclusive, na nossa cidade, quando foi secretário de obras, enfim. E aí, a eleição de 2022 inverteu essa lógica. Porque contra todas as tradicionais famílias da política, o governador João Azevedo conseguiu se reeleger, mesmo não tendo vencido a eleição em João Pessoa e Campina Grande. Sim. E que tradicionalmente se dizia, quem perde em João Pessoa e Campina, perde a eleição. Quem ganha em João Pessoa e Campina, ganha a eleição. Mas os municípios pequenos, né, pequenos que eu falo em termos de território, sim, de população, mostraram que o povo é um só. E na sua opinião, o que se deve à eleição de João? Eu acho que há esse sentimento, essa percepção que a sociedade começa a ter, que não é preciso ter um sobrenome político. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Se você pegar a nossa Câmara Municipal de João Pessoa, você vai ter inúmeras famílias lá dentro há décadas. Ou o próprio que está lá, ou o parlamentar que está lá. Tem parlamentar que está lá há 40 anos. Faz nem sentido, né? 40 anos. Com todo o respeito que eu tenho e preciso, né, dizer que isso não é demérito pessoal, não é um defeito pessoal daquela pessoa, que muitas vezes é uma excelente pessoa, um cidadão, né, como pessoa. Mas, assim, como parlamentar, o que foi que nesses 40 anos você fez para mudar a vida das pessoas? E aí, se você pegar dos 27 atuais vereadores, você tem pelo menos 17 que ou são fruto de uma família política, tradicional política, ou estão no mandato há muito tempo, conquistado de maneiras, né, reiteradas, e que de concreto você não tem muita coisa. Resumindo, os que deveriam ser representantes do povo representam os seus. Eu estou falando da minha cidade porque eu moro em João Pessoa, eu vivo em João Pessoa, eu vivo João Pessoa. E aí eu sinceramente olho para essa atual legislatura e não vejo, não me recordo de nenhum grande feito de iniciativa parlamentar. Lembro sim, a iniciativa do Poder Executivo que o parlamento aprova. Sim. Mas assim, que partiu do parlamento. Há uma lei que marcou a atual legislatura. Uma coisa. Não estou dizendo aqui que não tenhamos bons parlamentares. Sim. Temos excelentes parlamentares. Como em todos os lugares nós temos boas pessoas e más pessoas. Sim. Em todos os. Mas aí o que é que marcou em João Pessoa nos últimos 4 anos, 3 anos e 2 meses, alguma iniciativa de projeto de lei que mudou a vida do pessoense? Sim. Qual foi o parlamentar que fez isso? Se tem, eu desconheço. Sabe o que eu acho, Fabinho? E aí falando de vereadores, eu acho que, independente de quem entra, quando entra e encontra essa galera, forma um conchavo entre eles, e aí não existe mais preocupação com o povo. Porque se o parlamentar, o novo que entrou e encontra essas famílias, e ele pega essa ferramenta que você está na mão, que diz que é uma ferramenta de grande poder, e expõe esse tipo de coisa, aí o povo sabe. Mas se não fala nada, aí o povo não sabe. Pois é. E aí é isso que eu pergunto. A gente vai permanecer assim? Vai deixar que os mesmos permaneçam lá? Porque quando as pessoas, a grande maioria das pessoas diz, eu não quero saber de política, porque política é uma coisa ruim.
Política é uma coisa, vamos dizer assim, indigna. Sim. Muita gente não quer se envolver com política porque acha que a política é maléfica. Mas desde o preço do pão francês até a nossa casa própria, o imposto que a gente paga de IPTU, tudo passa pela política. Eu não me importaria com política se ela não interferisse na minha vida, mas ela interfere. A vida, né, a política, a vida da gente depende da política. Sim. Depende das decisões políticas que são tomadas. E a partir do momento que você não faz política e fica só reclamando da classe política, e você não vai fazer a política, você não vai construir essa mudança, Sim. Como é que você vai esperar que mude se são os mesmos que permanecerão lá? Entendi. Então, a nossa construção enquanto um partido político pequeno, novo, que passou por porque hoje nós somos um partido completamente novo, apesar da legenda existir há 36 anos, mas o AGI, né, que foi PTC, que foi PRN, que elegeu Fernando Collor de Mello, hoje é um partido com ideais e princípios totalmente renovados e baseados, inclusive, no não uso do recurso público de fundo eleitoral, de fundo partidário. Não, vocês não usam? Não usamos fundo partidário, não temos fundo partidário. E a nossa ideia é continuar sem usar, por quê? Porque a gente entende que esse dinheiro deveria estar sendo aplicado na ponta, em coisas importantes, na base, né? No posto de saúde, no hospital, na escola, na creche. Eu quero, assim, 2 perguntas. E aí eu vou falar sobre o dinheiro, a minha sensação e a minha opinião sobre o fundo partidário. A primeira pergunta é assim, supondo que a gente tem em outubro, agora a gente tem eleição, né? E aí teve eleição e aí você decidiu se candidatar e você entrou. E aqui você sentado comigo falou, não, que a gente tem que fazer diferente e tal. E de verdade, eu acho que a gente chegou num ponto no Brasil, eu já vendo esse ponto aí de, sei lá, uns 10 anos pra cá. Mas a gente está num ponto do Brasil que promessa de político, só se a pessoa que está recebendo aquela promessa não tiver celular, só tiver televisão e foi informada por Jornal Nacional. Senão ela não vai acreditar em promessa de político. Porque político, e aí, não falando de você e generalizando, falando de todos, a gente conhece o jogo político, a gente sabe que é a arte do possível, a gente sabe disso tudo, mas a maioria dos discursos são bem bonitos e a prática geralmente é a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu não vou te pedir uma resposta concreta, mas objetiva. O que é que você faria de diferente? Olha, eu primeiro acho que a solução para esse problema é simples. Você elegeu o político, ele não fez diferente, ele não fez o que ele ia fazer, é fácil, não reelege. É a coisa mais simples do mundo. Coisa mais simples do mundo. Se eu me candidato, estou dizendo, eu vou ser diferente, eu vou ter um mandato, e aqui nem eu, nem ninguém que se eleger vai sozinho mudar o mundo. Sim, certeza. O sistema... Principalmente sendo vereador, né? Vamos lá, né, Flávio? Essa eleição é para vereador. Mas você consegue fazer muita coisa enquanto vereador. Você consegue, por exemplo, fazer um mandato itinerante, colocar nos bairros, colocar na rua, ouvir a população, apresentar projetos de lei, apresentar, destinar suas emendas para aquilo que a população de fato necessita. O parlamentar precisa fiscalizar. E fiscalizar que eu estou falando não é fazer esses vídeos que boa parte da oposição faz. Chega lá, faz um carnaval, aí pega um monte de caixa velha de medicamento que foi jogado, aí diz que foi medicamento vencido, que estava sendo... Inventa uma fake news. Não, eu estou falando de fiscalizar e de dar encaminhamento aos órgãos competentes, de publicizar de forma documental, de forma séria. Fiscalizar o Poder Executivo e pedir providências, negociar, ser um mediador das soluções. Sim. Eu acho que isso é a primeira coisa. Primeiro, eu não acredito em extremismos, em radicalismos. Nem de esquerda, nem de direita, nem de nenhum. Nazismo é o que é, fascismo é o que é, né? Por aí vai. Entendi. Aí você imagina, eu não tenho mandato hoje. Vamos dizer que eu tenho um mandato amanhã. A partir do momento que eu sou investido no mandato, aquele mandato não é meu. Aquele mandato é do povo da minha cidade. Teoricamente. Teoricamente. E na prática ele tem que ser assim. Mas na prática o que a gente vê é família dentro das coisas. É por isso que a gente está dizendo aqui que precisa mudar. Sim, e por isso que eu estou perguntando em que mudança é essa. E a mudança tem que ser exatamente... Primeiro mudar as caras. Sim.
Porque quem está lá que nunca fez diferente, você acha que vai fazer agora? Não acho. Não dá pra achar, dá pra ter certeza. Você tem certeza que não. Sim. Então, já que a gente tem certeza que esses que não fizeram não vão fazer, então vamos tentar botar outros. E é por isso que eu tenho hoje a presidência de um partido político para apresentar opções para a cidade. Sim. E no nosso partido ninguém tem mandato. Nenhum tem mandato. Então nós queremos apresentar nomes novos, novas opções para a nossa cidade. Sim. E aí nós vamos elegeu. Beleza, agora vamos cobrar aquilo que foi compromisso de campanha. E qual é o compromisso de campanha? É servir ao povo. E como é que você serve ao povo? É fiscalizando, é sendo disponível, é se dedicando para aquilo que você foi eleito, ou seja, apresentar leis, apresentar proposições que de fato mudem a vida das pessoas. Parando de fazer quebra-mola e colocando placa, vereador fulano de tal apoia, tal, esse tipo de coisa, chega a ser ridículo. Nome de rua, título de cidadão, tudo isso é importante? Existe. Sim. Mas, amigo, é só isso o mandato parlamentar? Não é isso que vai mudar. O que vai mudar é, por exemplo, saber que lá no bairro das Indústrias, você está precisando de mais um PSF. E a gente vai lá, porque muitas vezes a gente... hoje nós apoiamos a gestão do prefeito Cícero Lucena porque o prefeito tem nos atendido. Eu chego com uma reclamação da população, a gente encaminha via ofício e há uma solução. Olha, preciso pavimentar uma rua, por exemplo, 3 ruas no Alto do Mateus que estavam fora da lista de rua, que iam ser pavimentadas, e ruas que historicamente nunca foram pavimentadas porque todas as gestões esqueciam. Sim. Não tem grande fluxo de veículos. Nós fomos lá, levamos o abaixo-assinado dos moradores e o prefeito incluiu. Sim. Então, isso é um mandato efetivo, mesmo sem ter o mandato. Eu concordo. Porque você está tendo soluções, não adianta. Não é resolver o problema pessoal de José, de Pedro, de Antônio, de Maria, de Joana. Não. É do povo. É o problema coletivo. Sim, é do povo. Lá por exemplo, eu tenho aqui, hoje nós só temos uma maternidade municipal no município de João Pessoa. Sim. E aí temos a maternidade Frei Damião, que é do Estado. E o governador, mesmo sem prometer, está construindo e concluindo o Hospital da Mulher. Sim. Aí vamos lá. Se você tem um caso de mau atendimento lá no Instituto Cândido Vargas, o que é que você tem que fazer? Se eu sou aliado do prefeito, eu não tenho que esconder isso dele. Eu tenho que levar ele o problema e dizer, prefeito, aconteceu isso e é preciso que se tome providência, porque o povo não pode sofrer. Sim. Eu vou dar um caso. Hoje o nosso partido ele tem uma causa que é a causa autista. E aí você me pergunta, mas por que o AGI resolveu ser o partido do autista? Isso é eleitoreiro. A princípio, eu, mesmo como membro do partido, olhei e disse, espera aí, que é isso? Por quê? Como assim? Vamos procurar entender qual é o contexto aqui. Primeiro, nós temos o nosso presidente nacional que tem um sobrinho autista. Segundo, nós temos o primeiro parlamentar autista do Brasil, o vereador Jorginho Mota de Guarulhos. Legal. Então, a gente tem vivido isso. Eu tenho vivenciado inúmeros problemas das pessoas e escutado relatos. Um dia desse eu fui para uma clínica aqui, uma clínica particular, inclusive. Levei uma pancada, fui lá na clínica ortopédica e em cima tem uma clínica de fisioterapia. E tinha uma criança autista com a mãe. E essa é uma cena que não vai sair da minha cabeça nunca. Porque a criança desregulou por alguma razão, né? E aquela mãe pequenininha, mirradinha ali, a criança já grande, certamente um nível de suporte alto, porque criança que não se comunicava bem, sim, talvez um autista não verbal. E ela segurava a criança e eu fiquei naquela assim, porque é muito delicado, esse manejo é muito sensível. Sim. Você não pode se aproximar de um autista que está desregulado, porque ele vai se tornar agressivo. Sim. Você tem que ter muito cuidado. E eu olhei para o semblante daquela mãe e você via o desespero. E aí quando nós começamos a ler sobre esse caso, minha filha está investigando o diagnóstico de autismo. Minha filha tem uma seletividade alimentar gigante. Ela não é uma criança que tem que precisa de um nível de suporte elevado. Sim. Ela é uma criança extremamente inteligente, inclusive com diagnóstico de altas habilidades, mas com seletividade alimentar, anda de ponta de pé, né, tem as suas crises,
E a gente achava que era birra por ser, mas... Falta de conhecimento, né? Aí você começa... Quantos da nossa geração não eram autistas e nós não... Quantos na época da escola? O próprio escola? Jorginho, o vereador Jorginho Mota de Guarulhos, descobriu que era autista depois de... Pois é, descobriu que era autista depois que o filho foi diagnosticado com autismo. E aí ele foi investigar e se descobriu autista. Passou a vida inteira sendo diagnosticado com síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Que não tem nada a ver. Tratado com psicotrópico para síndrome do pânico. E aí, estatisticamente, hoje, 1 a cada 36 crianças é autista. Sim. Nos próximos 50 anos, essa proporção deve aumentar de 5 para 10 crianças. A cada 10 crianças, 5. Ou seja, 50% das crianças a serem nascidas. Isso é uma projeção científica da escola americana, de cientistas de um grupo de estudos americano. E aí vem a parte cruel da coisa. Você imagina que 74% dos homens, quando descobrem que os filhos são autistas, abandonam seus lares. Abandonam a mulher e seus filhos. Alto, né? Esse é um negócio, eu não sei se você concorda comigo, e aí você coloca a sua opinião. Eu acho que você dar amor à sua filha e cuidar da sua filha... É minha obrigação. E ponto final. Não. Você não faz porque é um cara legal, não. Não. Foi você que fez, é a responsabilidade. Inclusive, filhos, eles vêm para ser a vida da gente. Porque eles são a continuidade da nossa vida. Exatamente. Quando a gente partir, eles vão ser o nosso DNA, que aqui vai se perpetuar pelos filhos, netos e descendentes. Exatamente. Mas, infelizmente, existem pessoas que não veem assim. E aí o partido ele se propôs a ser, de fato, o abrigo dessas pessoas. Mas é impressionante como por mais que a gente tente ter empatia, e aí eu falo de você, no seu lugar. Por mais que você tente ter empatia, enxergue, escute no partido, você teve a noção quando você teve a sua filha. Foi aí que você falou, caramba, eu tenho dinheiro, eu consigo levar de carro, e quem não tem? Porque é o que eu digo, a gente está ali numa situação muito confortável. Sim. É uma investigação para entender a seletividade alimentar e tal. Até porque as pessoas acham que autismo, e eu mesmo, quando fui na médica com a minha filha, que ela disse, olha, pode ser que ela esteja dentro do transtorno do espectro do autismo. Tá, tranquilo. Tá, porque ela assiste aula, ela está assistindo aula e de repente ela sai. Quando ela volta, ela já sabe tudo. Sim. Mas eu era desse jeito. Essa mesma maneira. Eu também. Então, assim, às vezes a gente... Não estava dada na escola as melhores notas. Pois é, a gente normaliza as coisas às vezes. E hoje a ciência, a neurociência, e as pessoas acham que o autista é incapaz. Nada. De forma nenhuma. Eu tenho um sobrinho, nada. Inclusive, eles são muito, em regra, muito mais inteligentes do que o não atípico. Eu não sei se você concorda comigo, e aí você tem uma filha que está fazendo a investigação, você pode me dizer, eu tenho a sensação que eles só não conseguem, às vezes, organizar os pensamentos, porque eles são mais inteligentes que a gente. Mas eu vou dar um exemplo aqui. A gente está aqui conversando. Vamos dizer que minha filha estivesse sentada ali. Ela está ali, assistindo um vídeo. E está ouvindo tudo. Aí você tem mais 2 pessoas ali que estão conversando outra coisa, mais 2 que estão conversando outra coisa. A gente está aqui conversando tal. E aí eu perguntei pro Jorginho, que é esse vereador de Guarulhos, e o Jorginho disse, Flávio, porque eu chego no meu limite social, porque a gente está aqui no restaurante, a gente estava almoçando. Ele disse, olha, eu estou conversando com você aqui. Mas eu estou escutando aqui, eu estou escutando o talher, eu estou escutando isso, estou escutando aquilo. Então chega um momento que aquilo me cansa e eu tenho que parar. Exato. E o autista, ele tem essa característica, ele consegue processar várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um problema, inclusive eu fiz aqui agora, eu sou extremamente rápido na resposta no celular. Eu estou conversando com a pessoa e muitas vezes eu respondo. É involuntário. Sim. Às vezes parece até uma indelicadeza com o meu interlocutor. Mas não é, porque eu consigo continuar conversando aqui, ler a mensagem e responder. Eu consigo fazer isso. Tranquilamente. Eu consigo fazer 2 coisas. Eu consigo assinar documentos aqui, ler. Às vezes eu leio uma coisa rápida. Há pessoas que têm essa capacidade, há pessoas que não têm. Que não tem, tá tudo bem. Existe também o hiperfoco. Sim. Às vezes você hiperfoca naquela coisa. Mas ela consegue captar todas as conversas. Daqui a pouco ela diz, mas eu um dia desse estava... Não sei o que foi, a gente às vezes fala um palavrão, né? Sim, todo mundo fala palavrão porque... E eu de Salvador, então, né? Vírgula, vamos lá. Não, e aí aí soltei, tudo bem.
Um certo dia ela estava lá na nutricionista, em uma das terapias, e ela falou o palavrão. Ela fez, cai, e ramba. E quando ela falou cai, eu não lembro, acho que foi pedagogo, ou foi psicopedagogo, ou foi psicólogo, não sei. Disse, não, Mariela, você não pode falar isso é feio, não sei o que. Ah, mas meu pai falou. Aí, mas eu não falei palavrão não, tia, porque eu botei o ramba. Então ficou tudo certo. E olha o tamanho da responsabilidade que isso traz pra você? Pois é. Joga pra cima da gente. Porque é muito fácil gravar as Sim. coisas. Ontem eu estava fazendo a tarefa, quando deu 8h40, ela disse, papai, esqueci minha tarefa. Aí correu para pegar. Era 2 folhinhas de matemática, começou a fazer. Ela fez muito rápido. Tal. Aí era uma das questões, isso foi interessante. Ela falava de carnaval, mas é uma tarefa de matemática que falava em fantasia de carnaval, sim, quantidade de paetês, de não sei o que e tal. Fez um probleminha, né, ilustrando com os equipamentos, as coisas do carnaval. E aí uma delas falava, são tantas meninas e tantas vieram fantasiadas de borboleta e tantas vieram fantasiadas de princesa. Aí, quantas não vieram fantasiadas? Eu sei que no final só 2 não vinham fantasiadas, ela nem fez a conta, não, 2. Aí, inclusive, papai, essas fantasias delas estão muito demodê. Ou seja, ela já trouxe outra coisa. Assim. E aí eu tenho visto lá na clínica muitas coisas, sabe? Muita coisa dessas crianças e é uma clínica particular. Você imagina aqueles que não têm acesso à clínica particular. Eu tenho uma amizade com uma família que tem uma menininha que é portadora de microcefalia. Sim. Ela, inclusive, foi no meu escritório que nós fizemos na época, foi até a TV Arapuã, que me ligou na época que eu fiz a ação, nós ganhamos o BPC para ela, o benefício, né, do INSS. E o nome dela, inclusive, é Maria Alice, é o mesmo nome da minha filha. Sim. E aí as pessoas acham que ela não tem consciência das coisas, mas ela reconhece as pessoas. O preconceito é muito grande. O cara é autista, o autista é um deficiente. Primeiro que se usa logo esse, né, deficiente, todos nós somos. Porque todos nós aqui temos uma deficiência. Eu tenho uma deficiência num determinado tarefa, você tem outra. Então, deficiência é um conceito muito genérico. Ontem, você teve o Portadores da Folia, que é um bloco que foi criado exatamente para isso. Para mostrar que todas as pessoas têm capacidade de brincar carnaval. Sim. A inclusão é muito mais necessária. E ontem eu conversava com essa mãe, e a mãe me falava da dificuldade nas escolas. Sim. Já ouvi queixa sobre isso. Porque chega na escola, e o Jorginho lá na nossa conversa também falou, tanto que lá eles fizeram uma lei, ele apresentou um projeto de lei, aprovaram uma lei, e a escola é multada. Se disser que não tem vaga, não, você não tem vaga na escola não, então me dê a relação de autista que tem aqui, porque ele tem o costume de dizer que não tem vaga. Sim. Eu tive inúmeras dificuldades em uma determinada escola da minha filha 2 anos atrás, porque como ela tem essa questão, que muita gente acha que altas habilidades, superdotado, ela é bonita. Não, isso é um problema. Sim. Isso é um problema, porque cria problema de socialização. Na vida dela, se a gente não se envolver agora. Se você não trata, você cria um problema. Sim. Porque você imagina, você está aqui, ela lê, a coisa já aprendeu, ela sai da sala. Sim. Ela disse, chegou em outubro, você não vou mais pro colégio. Bem-vindo ao meu mundo. Não vou mais pro colégio. Não foi, de jeito nenhum, trocamos de colégio. Melhorou no outro colégio, aí a escola, por uma infelicidade, fechou. Nossa. Foi o Carrossel aqui, escola muito boa. Fechou, os donos resolveram fechar. E aí você muda toda a rotina. Sim. Aí você procura, aí achamos. E atenção para os pais, para vocês que são pais com a sua filha Maria Alice, né? Atenção, ela necessariamente precisa ser redobrada? Não, no caso dela, não, né? Porque, sim, assim, é muito leve Ela é hiperativa? Às vezes. Sim. Ela não tem a hiperatividade presente, mas... Meu sobrinho tem, viu? Ela é
por exemplo, quando ela está agitada, ela fica muito Sim. rápida, mas assim, ela é muito tranquila, é uma criança muito sociável. Sim. Ela não tem problema de sociabilização, ela não tem problema com barulho, Mas ela isso não tem problema com nada. Isso talvez seja graças à criação e ao entendimento que você e a sua esposa tiveram e passaram para ela. Eu acho que não, acho que é dela mesmo, porque a gente veio ter essa suspeita agora, um ano, um ano e meio atrás, 2 anos. Mas Então, você sempre, assim, você disse que, infelizmente, teve uma frase sua que você falou assim, infelizmente, de vez em quando a gente solta o palavrão. Então eu percebo que você não é de estar soltando o palavrão o tempo todo. É de vez em quando. A gente, então é isso que eu estou dizendo, é a criação, lembra? Inclusive, assim, hoje, todo casal, obviamente, que discorda, Sim. né? E você discute, e às vezes você fala de forma mais ríspida. Lá em casa a gente não fala exatamente, porque primeiro que não é legal falar, e segundo, na frente dela a gente nem discorda. É isso que eu estou dizendo. Porque é preciso você ter muito cuidado. Sensibilidade, eu acho. Eles são muito mais sensíveis. Sensibilidade. As crianças como um todo. Né? Eu tenho muito cuidado até porque eu tive como eu tenho uma filha de 21, eu já fui pai bem novinho, então essa é privilegiada, porque ela já tem um pai experimentado e experiente. Aí foi melhor para ela. Sim. Mas você imagina a falta de apoio que as famílias têm. É isso. Né, para lidar. E essa mãe falava exatamente isso. A escola, ao invés de resolver o problema, liga para a mãe vir resolver. Aí, imagina, a mãe não pode trabalhar. Exato. E a responsabilidade fica toda para a mãe. E a responsabilidade fica toda para a mãe. É isso. E o pai foi embora. É complicado. O pai foi embora. Flávio, eu quero voltar uma criança um pouquinho. Linda, inteligente, e você olha assim, diz, como é que alguém abandona um filho? Mas o ser humano, ele é muito... Hoje você tem... você pode ver que existe a causa animal. Eu adoro animal, eu sou doido por bicho. Cachorro. Bicho não, por cachorro. Sim. Eu gosto de cachorro. Sim. Mas... hoje você vê, as pessoas têm mais amor pelos animais do que pelas próprias pessoas. E em alguns países da Europa as punições para casos de maus tratos com animais são maiores do que... Tem que ser, né? Porque isso aqui para nós, o animal não faz mal a gente, não. O ser humano ainda faz, às vezes. Mas eu acho que tem que ser empatado. Não dá para o cara matar um cachorro e ficar 4 anos na cadeia, o cara que mata outro fica 2. Não faz sentido. Não, até porque tirar a vida de uma pessoa é muito mais grave. Isso que eu tô falando. Mas existem leis na Europa que contemplam dessa forma. Mas assim, o que eu coloco é que a sensação que eu tenho é que as pessoas amam mais... às vezes, os objetos. Sim, as coisas do que as pessoas. Eu concordo. Até porque a grande maioria entende o animal como sendo uma coisa, que não é. É um ser vivo que tem sentimento, sensação, necessidades. Sofredor, necessidade. E aí você tem, inclusive, vários que encampam a causa animal. E não tá nem aí por bicho. O que apareceu... Beijo, Luiz Amel. O que apareceu de causa animal agora, rapaz, recentemente... Dá voto, né? Rapaz, dá voto, dá like. E eu fico pensando, meu Deus... Flávio, deixa eu dizer um negócio. Isso aqui é um espaço que a gente não tem problema de falar as coisas que precisam ser ditas. Zero problema. Zero. E é assim que tem que ser, né? Eu tenho uma sensação, e aí eu acho que a gente converge muito, a gente concorda muito... que as pessoas amam mais as coisas do que as pessoas, mas eu acho que o Estado, aí eu não estou falando do Estado brasileiro, mas é coisa que naturalmente vai chegar aqui. Porque é assim que as coisas acontecem. Acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, o Brasil importa. O Brasil adora copiar. Exato. Importar a cultura. Exatamente. E vai chegar, e eu acho que, você tocou num ponto legal, que as pessoas demoraram um pouco para perceber. Eu sou um amante de animais, em especial gato, cachorro e cavalo. Mas eu gosto muito de bicho, sempre gostei. E há muito tempo que pessoas com essas pautas ganham votos, ganham likes e não fazem nada por esse... E às vezes tem gente que tem um trabalho prestado muito de muitos anos. Exatamente. E não são reconhecidos. Ninguém conhece. Até porque fazem aquilo e não querem nem ser conhecidos. Eu não sei se você lembra que teve aquela situação da capivara lá. Sim, lembro. Aquilo ali serviu muito para mostrar o tipo de trabalho que essa galera faz. Não, que a gente tem que resgatar capivara, que vai tomar capivara, que vai chamar o Ibama, levou 2 dias depois, quando o cara foi, Filó estava dentro de uma jaula suja, com a água suja. Cuidado com o animal. Serviu para a população enxergar. É por isso que eu quero voltar em alguns pontos. O primeiro ponto é, você falou assim, eu não concordo com aquele parlamentar que vai fazer fiscalização e grava, não sei o quê. Muitas vezes eu acho bem... sabe? Forçado. Forçado, sensacionalismo. Força a barra. Porém, só chega na ponta da linha porque ele fez aquilo. Eu, como povo, consigo ver porque ele fez. Porque se ele faz a cobrança, leva para o prefeito e eles se resolvem entre eles, eu não sei o que aconteceu. O problema é quando você fabrica, né? Exatamente. O problema não é gravar. Exatamente. Gravar, você tem que gravar mesmo. É uma ferramenta, seu celular é uma ferramenta. Inclusive, você tem que gravar
e levar primeiro para o prefeito. Prefeito, ó, tá aqui. Aqui tá gravado. O senhor tá vendo, não tá? E aí, vamos resolver? Vamos. Resolveu, você volta lá e grava. Olha, isso aqui foi resolvido graças à sensibilidade do prefeito. Você agradece. Agora, quando se usa isso, porque eu via ontem um vídeo do Neymar, naquele minuto fake news que passa, Sim. né? Na Globo, no G1. Um vídeo do Neymar fazendo propaganda daquele jogo do Tigrinho. Sim. Uma deepfake. Que ele não tinha feito. Não, a inteligência artificial pegou um rosto vídeo dele, dele, o rosto dele, bota a voz dele e tal. Hoje a coisa mais fácil do mundo é você montar isso, meu amigo. Normalíssimo. Você monta umas coisas que... Absurdo. Sabe? E daqui que a pessoa prove que é mentira. E aí você tem que ter muito cuidado com isso. Porque o que é que acontece? A oposição geralmente age dessa maneira. Principalmente a oposição do extremismo. Né? Infelizmente, nós chegamos aqui num nível de polarização no nosso país em que as pessoas perderam a noção, perderam o senso. Porque, às vezes as pessoas me perguntam, mas você está num governo de esquerda. Nós estamos no campo da esquerda, porque os partidos progressistas, geralmente, eles estão mais à esquerda. Mas vamos fazer uma análise aqui da coisa mesmo. Tem pautas da esquerda que são benéficas para todos, inclusive para a direita. Todos, assim como tem pautas da direita que são benéficas para todos. Eu não concordo que alguém pegue um crucifixo para enfiar nas partes íntimas numa parada LGBT. Sim. Isso não é ser e a grande maioria da comunidade LGBT, a esmagadora maioria, 98% não concorda. Aí por causa daquela pessoa que fez a besteira lá, o que acontece? Você fica com aquele... Com a pecha. Com a pecha. Sim. Você rotula Sim. a causa LGBT que precisa existir, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Né? É uma coisa absurda, amigo. Assim, eu não sou LGBT, mas eu tenho vários amigos. É para todo mundo, eu tenho vários amigos que são, e não tenho problema nenhum com isso. Zero. Amigo, a vida pessoal, a vida íntima com quem você dorme não é problema meu. Não nos diz respeito. Certeza. Se é aquilo que faz a pessoa feliz, por que eu que tenho que criticar? Exatamente. Qual o direito que eu tenho de criticar? Eu sou cristão e Jesus Cristo não julgou. Jesus Cristo era filho de Deus, não julgou e a gente vai julgar. Então, assim, essa é uma coisa que precisa... Da mesma forma, eu não vou concordar que a extrema-direita diga que tem que eliminar os inimigos. Não pode. Nós vamos fuzilar a petralhada. Peraí, amigo. Então, quando eu votei em 2022 e trabalhei para não reeleger o ex-presidente, eu estava defendendo, acima de tudo, a democracia e a segurança do nosso país a título de comunidade internacional também. Porque nós estávamos isolados politicamente no mundo. Você chegava no mundo, ninguém queria conversa com o Brasil. Absolutamente ninguém. Ninguém. E eu digo isso porque eu tenho um amigo que é diplomata. E diplomata daqueles que não... Sabe... Ele não serve a governo. Ele serve ao Estado. Ele é diplomata de carreira, concursado, meu amigo. Acabou. Ele está ali e vai ficar ali. E, de fato, hoje não cabe golpe militar em nenhum lugar do mundo. Você sabe disso. Qualquer golpe militar que for dado no mundo, hoje a reação da comunidade internacional é violenta. A guerra da Ucrânia que está lá, se arrastando, e só está se arrastando porque a Rússia tem um arsenal nuclear, porque se não tivesse... Os Estados Unidos já tinham ido lá, já tinham resolvido. Eu vou ser muito honesto. Só está se arrastando porque Biden é um bosta. É por isso que está se arrastando. Só está se arrastando porque Biden é um bosta. Se tivesse presidente, tanto faz se for homem ou mulher, mas que tivesse pulso forte, a guerra não tinha nem começado. Bom, mas vamos lá. Você tem ali, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. A Ucrânia é um regime de extrema direita. Eu discordo veementemente daquele tipo de governo. Porém, eles estão certos. Independente do território, claro. Eles estão defendendo a terra deles. Claro. É a mesma coisa da Venezuela vir aqui e invadir o Brasil. Dizendo que vai invadir a Guiana. Vai nada, pelo amor de Deus. Maduro não tem dinheiro nem para... Ele tem para ele. Talvez. Para ele tem muito, né? Como carne de ouro. Aí eu vou bater palma porque eu votei em Lula aqui e voto em Lula e defendo o governo Lula. Acho que estamos avançando e muito, graças a Deus. Eu vou defender Maduro por isso? Eu não sou obrigado a isso. Sim. Então, essas distorções não podem ser feitas. Todas as vezes que o governo
acertar, o governo federal acertar, eu vou aplaudir. Sim. Mas tem que Eu vou apontar quando errar comemorar. também. No dia que errar, eu vou apontar o erro da mesma maneira. Sim. Porque ou eu tenho convicções, ou eu tenho princípios, ou eu não tenho. Sim. Né? E eu acho que o Brasil ele é um país que era hoje para ser o país mais rico, mais próspero do mundo. Eu acho que essa conversa de o Brasil é o país do futuro é conversa pra boi Não, dormir. mas futuro só se for daqui a 10 Pois é, séculos. porque eu ouço isso desde criança. Tô aqui adulto conversando com você, esse país não mudou. Era para ser. Eu estou dizendo, era para ser. Né? Era o Nióbio, que em 2018, que ia salvar Sim, o país. exato, Saiu dentro do canto. exato. Porque quem chega lá, e aí é preciso a gente ter uma coisa bem séria, certa mesmo, assim, que a gente precisa dizer, cara. O Bolsonaro, discordo dele, não voto nele, respeito quem vota, acho que... Democracia sabe, é isso, né? essa é a democracia. Tenho muitos amigos bolsonaristas, vão continuar sendo meus amigos. Ele não muda nada, ué. Não mudou nada. Ele não conseguiu governar porque ele foi refém do Congresso. Ponto. É isso. Governo Lula. Do mesmo jeito, o Congresso chantageando o presidente Lula. Enquanto nós não entendermos, e aí é importante que se diga isso, enquanto nós não entendermos que nós não podemos eleger salvadores da pátria, aí eu vou votar no Bolsonaro para salvar o Brasil do petismo. Joguei o Brasil no inferno. Aí eu vou votar no Lula para tirar do Bolsonaro. Aí elegi um Congresso totalmente bolsonarista. Eu não resolvi nada. Não existe Salvador da Pátria. Não vai existir Salvador Salvador da Pátria. Pátria é o povo. Enquanto o povo não perceber isso aí... E aí, o povo tem que exercer o seu poder, não é por meio de manifestação em quartel, não. Protesto é sempre lícito e necessário quando as coisas saírem da normalidade. Olha a França aí. Fala, Macron. Porém, Continue, Macron, o que você estava fazendo, que eu quero ver agora. Eu quero voltar lá no metade da nossa conversa, quando você falou sobre o seu partido não utilizar o fundo eleitoral. Eu vou contextualizar para você entender. Eu fiz vídeo e fiz uma crítica... Fundo partidário, desculpa. Eu fiz uma crítica muito pontual ao MBL antes da eleição por conta disso. O vídeo até viralizou, eu acho. Foi, enfim. Jarbas, você acha que deveria existir fundo eleitoral, fundo partidário? Não. Não acho. Não acho. É uma opinião minha, eu sou liberal, eu não acho que deveria existir. Mas existe. se existe, deveria ser igual para todos. Então, pronto. Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Se o seu partido não tem direito ao fundo eleitoral, eu entendo não utilizar. Não, mas o fundo eleitoral todos os partidos têm. Isso, eu vou chegar. Se o seu partido não tem direito ao fundo eleitoral, você não tem direito a receber, eu entendo. Mas se ele tem direito, eu não acho que seja qual a palavra? Que seja... Errado. Que seja que sirva como um argumento, não de autoridade, mas de... Ó, como eu sou bonzinho, eu não uso o fundo eleitoral. Você não usa porque você não quer. Tá todo mundo usando, mano. Você está saindo atrás da corrida porque você quer. Na verdade, quando eu disse que o partido não utiliza fundo partidário, é porque não tem fundo partidário. Sim. O fundo eleitoral é uma coisa que é dividida de acordo com... E eu acho que tem que usar. Vai sair na corrida, vai sair atrás. A corrida de cavalo você vai correndo. Até porque você imagina uma coisa. Os partidos que não têm fundo partidário, que só tem o fundo eleitoral, eles recebem o mesmo valor. Fundo eleitoral é o mesmo, praticamente, para todos. E tem alguns acréscimos em relação à distribuição por conta da proporcionalidade das cadeiras no Congresso Nacional. Sim. Mas quando eu coloco fazer política sem dinheiro público, significa o seguinte: a gente faz eventos sem dinheiro público, porque a gente não tem fundo partidário. Sim. A gente faz as nossas campanhas sem dinheiro público. Não é para mostrar que é bonzinho, não. Você está falando na realidade. Olha, a gente trabalha sem usar o dinheiro público. Não. O que a gente não tem como objetivo principal, não tem como norte, vamos eleger deputados federais, senadores para poder ter dinheiro. Sim, não. Entendi. O partido não está preocupado com isso. Entendi. O partido está preocupado em ter representatividade legítima, real, que consiga fugir desses espectros desse extremos. ninho de gato, né, que a gente fala em Salvador. Sabe? A gente fala assim. Esses espectros extremistas. Como eu disse, eu tenho eu sou extremamente conservador em muita coisa. Eu sou extremamente conservador em muita coisa. E tá tudo bem, velho. Sim, claro. Eu sou extremamente progressista em outras coisas. E tá tudo bem. E
está tudo certo. Sim. Então, até se cunhou a pecha da história do Centrão, porque o Centrão, na verdade, é porque os partidos, tem um bloco de partidos que se reúne para chantagear o governo. É isso que eu falo, Centrão é Maria vai com as outras. Onde tem mais dinheiro, nós está ali. Mas o centro, o espectro... É diferente na do política, Centrão. O centro, ele é exatamente isso, é ter esse filtro. Eu defendo que a família tenha o apoio institucional para que ela se constitua como família, para que ela se institua como família, seja ela heterossexual, homossexual, seja homoafetiva, heteroafetiva, de que maneira for. Sim. Porque eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas e as concepções de cada uma. Concordo. Agora, de outro lado, eu não posso defender, né, por exemplo, algumas bandeiras que me parecem muito hipócritas. Porque, infelizmente, o movimento feminista, eu vou colocar aqui, vou pontuar essa questão do movimento feminista, ele foi e é extremamente importante, porque até hoje ainda existem, e aí como pai de 2 filhas, eu tenho, né, todo o interesse do mundo, sim, que as mulheres tenham os mesmos direitos dos homens. Ele deveria e deve lutar para que as mulheres tenham direitos iguais, que elas são, se ela é engenheira, ela ganha igual um homem engenheiro, se ela é advogado, ganha um advogado. Agora, existem derivações desse movimento que, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, historicamente o homem é infiel, né? Essa é uma lenda que, ou talvez uma realidade em alguns lugares, que em algumas pessoas, porque o homem tem vários casos de infidelidade aqui. Então, ao invés do movimento aqui lutar para que o homem tome consciência e entenda que se ele é casado, ele tem que ter uma mulher só. Ele ensina a mulher a ser infiel também. Aí ele quer que a mulher tenha o direito de ser infiel do mesmo jeito. Sim. Ou seja, ao invés de eu lutar para que o certo seja... Certo. Que o errado seja corrigido, eu luto para que quem faz certo comece a fazer errado. Sim, concordo. Cara, isso é distorção da realidade, entendeu? Concordo. No movimento feminista, assim, eu também acho que é importante. Eu acho que não devia nem ser discutida a igualdade para todo mundo. Vou dar outro exemplo. Porém, quando o movimento feminista entra, né, esse tipo de coisa que deixa a cabeça das pessoas funcionando. Que não é um movimento feminista, exatamente. São derivações, sim, que usam a bandeira do feminino para pregar o que é errado, cara. Não, como você me falou assim... Por exemplo, Marcha das Vadias. Aí eu vou fazer aqui uma crítica muito aberta. E hoje eu estou fazendo... Estou polemizando muita coisa, porque realmente é preciso falar, é preciso ter coragem de falar. Marcha das Vadias. Meu irmão, quem quer mostrar o seio, pode mostrar. Os seus seios, mostre a quem quiser. Agora, eu não sou obrigado a achar que minha filha de 7 anos tem que entender que aquilo é normal. Sim. Eu não vou entender isso nunca, amigo. Sim. Eu não vou fazer esse tipo de política. Eu não vou lá posar de apoiador daquilo ali, porque eu acho que é bonito, não. Sim. Entendeu? Eu não vou ser hipócrita nas minhas convicções. É isso que a gente precisa entender. Eu vou dar outro exemplo aqui. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu não quero ver 2 gays se agarrando nos cantos. Não, meu amigo, eu não quero ver só... Eu me incomodo não é só com 2 gays, não. Se eu chegar e tiver um homem ou uma mulher quase praticamente se comendo num lugar, isso vai me constranger, porque eu vou estar se eu estiver com minha esposa, se eu estiver sozinho, se eu estiver com minha filha... Isso vai constranger. O constrangimento não é por serem 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, não. É o comportamento, é a exacerbação de um comportamento sexual público. Sim. As pessoas precisam ter noção e precisam saber onde nos cabe e onde nos cabe. Eu acho que as pessoas, e aí eu não falo só do eleitorado, apesar de que todo mundo é um eleitor, né, em potencial, mas eu acho que o cidadão no Brasil, ele precisa parar de ouvir o que falam, e entender as coisas. É isso que eu acho. E aí eu vou voltar porque eu quero pontuar isso. O movimento feminista eu acho importante, mas o problema para mim é quando as pessoas misturam verdades com mentiras para impor o que você acredita. E quando você me fala assim, eu quero que uma engenheira, uma pessoa formada em engenharia, uma mulher, ganhe a mesma coisa que um homem. Eu também. Só que não existe empresa que diz assim, um homem engenheiro ganha 6 mil e a mulher engenheira 5. Na mesma empresa não existe. Isso é misturar verdade com mentira para impor a sua visão de mundo e impor o que você acha para mim.
Você pode me convencer de outras formas. A gente acabou de falar. Independente do espectro político que eu me encontro, que você se encontra, a gente acabou de falar. A gente acabou de concordar em várias coisas dentro do movimento. É porque é indivíduo. Antes de ser política, é indivíduo. Você quer dizer que não existe machismo estrutural? Não, claro que existe, mas são duas coisas diferentes. Eu não estou falando sobre machismo estrutural. Eu estou falando sobre mulher que tem o mesmo cargo com homem na mesma empresa ganhar menos. Isso não existe. Até porque existe rede social. Já fiz desafios feministas, inclusive, na internet. Existem redes sociais. Fala pra mim o nome dessa empresa que eu garanto a você que ela não passa mais uma semana aberta. Não, o Ministério Público do Trabalho vai lá e fecha. Fala. Deixa eu dizer, o Ministério Público não precisa nem se envolver. A gente fecha a empresa. Isso aqui dá poder a gente. Ó. Com certeza. Fala o nome da empresa? Não vai falar, sabe por quê? Porque não existe. Tem coisas que realmente a gente precisa entender. É o que eu tô querendo dizer. As pessoas, sob o argumento de defender o certo, defendem que se possa fazer o errado. Isso é o pior. Sim. Isso é o pior de tudo. Sabe? Isso é o pior de tudo. Uma mentira é usar meias verdades. Você não pode forçar. Por exemplo, eu sou cristão, sou católico, eu respeito todas as religiões. Sim, é o mínimo que você pode fazer. E não é favor, não. Não é sua obrigação. É minha obrigação. Tenho amigos que são do candomblé, da umbanda, evangélicos, espíritas, enfim, cada um. O que é que eu quero colocar aqui? O que eu não posso é querer obrigar, enquanto agente público, seja executivo, legislativo, alguém a educar seus filhos dentro da minha religião, seja ela qual for. Sim, claro que não, concordo. Obrigar a ser cristão, obrigar a ser... Porque existe os muçulmanos que não são cristãos. Sim. Existe a Umbanda, o Candomblé, que não são baseadas no cristianismo, apesar de terem uma relação de sincretismo. O que a gente precisa entender é que o Estado ele não tem que intervir nas relações familiares, Sim. enquanto elas não forem prejudiciais à vida em sociedade. Claro que você tem que proteger uma criança para ela não ser espancada. Claro que você tem que proteger uma mulher para ela não sofrer violência doméstica. Claro que você tem que proteger um idoso para que ele não seja explorado financeiramente, que é muito mais comum do que parece. Empréstimo no nome do mais velho, né? Não é só empréstimo, não. É gente que toma o cartão da mãe, da avó, sabe? A mãe doente, a avó idosa. Sabe? Rapaz, isso é mais comum do que parece. E trata aquele dinheiro como se fosse dele ou dela. Por isso essa lei agora, tá né? Tudo bem. Porque antes era assim, não vai morrer, ninguém paga. Só que agora vai morrer, quem fica paga. E aí o que é que acontece? Os idosos não servem mais porque são idosos. Né? E aí se esquece do idoso aqui. Então o idoso é vítima hoje de violência patrimonial mais do que se parece. Muito mais do que parece. É uma das preocupações que nós temos tido em denunciar esse tipo de coisa. Entendi. Porque você imagina alguém que depende emocionalmente de um filho, de um neto, e ele dá mesmo o dinheiro todo porque ele tem medo de ser abandonado. Ele não tem outra opção. Ou de ser abandonado. E aí o Estado, ao invés de se preocupar isso, está se preocupando se o banheiro lá é unissex. É unissex. Que o banheiro unissex não é que todo mundo vai entrar lá ao mesmo tempo, homem, mulher, gato, cachorro, papagaio, não. Não é legal explicar isso. Você sabe como é que funciona o banheiro unissex? É um banheiro só. Na tua casa lá tem escrito masculino e feminino? Não. Pronto, é a mesma coisa. Mas se eu só tenho um vaso, só vai entrar uma pessoa, né? Sim. Então pronto, se eu tenho 2 boxes, vai entrar um homem aqui e uma mulher aqui. Aí, se eu não me sinto confortável, eu não me sentiria confortável em entrar num banheiro que a mulher estivesse lá. Ou que sua filha entrasse. Ou que minha filha entrasse. Um homem. Aí cabe a quem? Cabe a mim. Violência patrimonial do idoso. Quem fiscaliza? Pois é. E o Estado perdendo tempo com essas E o Estado perdendo tempo. Fúteis. E a pessoa está sofrendo lá. Eu concordo. Eu quero... Dá like, gente. Tem isso. É a lacração, né? Lacração de direita e lacração de esquerda. Dos dois lados tem. Dos dois lados. Aí é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu digo e repito. Eu não voto em pessoas. Eu voto em ideias, em princípios. Em projetos que naquele momento
melhor se adequa, porque nenhum projeto vai contemplar 100%, tudo que a gente esqueça, queira. esqueça. Nem tudo que Nem eu quero. dá, que- né? Não Vamos dá, lá, não tem né? como. Nem dá. Então, assim, é muita coisa que precisa ser vista nesse país, é muita coisa que precisa mudar nesse país, e nós queremos exatamente ofertar Colaborar, né? novos nomes, novas Horizonte, opções. Entendi. Faz sentido. Tira o que não está dando certo, bota lá outros. Se esses aí não derem certo, amigo, eu sinceramente, eu tenho uma coisa comigo que eu não teria cara de pedir a mesma coisa duas vezes. Se eu peço uma coisa a você, assumo um compromisso com você, eu não tenho Não cara para cumpre. voltar aqui e lhe dizer de novo, rapaz, Sim. Não dessa rolou, vez mas eu agora faço. vai. Eu não tenho essa cara de pau, eu acho que, sabe, eu não consigo. Me encaminhando para o final aqui, eu queria aproveitar, né, a audiência cativa que a gente tem e mandar um recado, porque eu acho que vereador é a base, sabe? Eu acho, inclusive eu tenho uma opinião, eu expus essa opinião aqui, eu não lembro, foi para algum político, a gente estava aqui sentado conversando e eu expus essa opinião para ele. Eu acho que a corja que lá se encontra já há muito tempo, tipo essas famílias que estão dentro do plenário aqui na Paraíba, essa galera não tem mais jeito. Eu acho, é a minha opinião. E eu acho que o vereador é o cara que está mais próximo da sociedade, politicamente falando, não é? Então a sociedade precisa aprender a cobrar o vereador. Porque isso de eu votar e deixar o cara 4 anos, mas ele não fez nada, então 4 anos, eu tiro 4 anos, são 4 anos, irmão. Dando cesta básica. São 4 anos. A gente não está falando de 60 dias, não. A gente está falando de 4 anos. Com o cara me roubando, não cumprindo nada, a gente tem que aprender a cobrar o vereador. E é o mais próximo de você, então você pode cobrar. Até porque se você consegue encontrar um vereador que não vai ser 100% nunca, mas que pelo menos respeite as pautas que ele defendeu na campanha, esse vereador pode se tornar um deputado estadual, que pode se transformar num prefeito, que pode se transformar num governador, que pode se transformar num deputado federal, que pode se transformar num senador e quem sabe pode ser até presidente. Mas enquanto o povo não souber cobrar, ficar com vídeozinho de lacração na internet, nada vai mudar. Essa é a minha opinião. Flávio, eu quero agradecer sua presença aqui. Dizer que a conversa da gente foi muito legal. A gente chegou para falar da Fundac, falou sobre vários assuntos. Foi muito maneiro. Desejo sucesso na sua vida pública. Desejo sucesso lá na frente da Fundac. Não sei até quando você fica, mas que continue fazendo um trabalho de excelência, já que na sua gestão a gente não teve nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de baderna lá dentro, coisa que eram rotineiras em outras gestões. Então, isso mostra que faz parte do trabalho do cara. Desejo todo sucesso, vou disponibilizar a câmera assim que você terminar de mandar sua mensagem. Só responde, mas eu tô ouvindo, todo desejo sucesso. Mas agora você vai precisar olhar porque pra você câmera. quer uma Eu tenho urgênciazinha? TDAH, se você não olhar pra mim, meu irmão. Ah, é? Pronto. Eu vou disponibilizar a câmera pra você, você fica à vontade para divulgar suas redes sociais. É só um falar, ofício que eu curtir, tinha que assinar aqui. Eu peço desculpa, porque a gente acabou se alongando, eu fiquei de voltar 3h30 lá para Fundac. Ah, entendi. Aí tem um ofício que até hoje eu tô dizendo aqui que eu tô indo lá assinar. Eu né? tive ontem uma entrevista aqui, ontem a gente fez um ao vivo. E aí, 1h40 de conversa, 1 hora de mas fulano tinha que ir embora às 9h30. Ema, cada um com seus problemas. Agora já era, Você né? sentou para conversar, meu irmão? Mas é isso, então a câmera está à sua disposição. Não, eu Você que fala agradeço o espaço, né, a audiência toda. A gente trata as questões, obviamente, polêmicas, expondo nossos pontos de vista. Eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, a audiência, Tem a deles. os espectadores, quem nos assistir, vai ter o deles. Sim. E é importante que todos tenham. Se discuta. né? Esse é o espírito da vida em sociedade. Exatamente. Cada um pensa do jeito que pensa, a gente discute até às vezes mais acaloradamente, né, debate Sim. com argumento. O que a gente não pode deixar é ter respeito pelas O pessoas, respeito, é de discordar, mas sempre entender que a pessoa tem o direito de discordar de você, de pensar diferente. E independente do que você pense, a partir do momento que alguém é eleito para um cargo público, ele Respeite, claro. ele não é um governador, um prefeito, um presidente, um vereador, um deputado, um senador de direita ou de esquerda. Não, ele é um representante do povo. E ele deve explicações não somente a seu próprio eleitorado, né, que isso é muito comum hoje. A pessoa continua ela criando aquele personagenzinho e encenando para manter o espólio daquele eleitorado dele. E, na verdade, contribui muito pouco para que as políticas públicas, de fato, avancem para a sociedade.
E é isso que nós queremos, é que as pessoas possam, de fato, interagir com a política, venham para o AGI 36 para serem candidatos. Eu tenho um candidato aqui que vota em todo mundo. A gente não tem problema com isso. Só não pode ser contra o nosso as suas pautas, né? a nossa gestão estadual, por exemplo, porque nós estamos dentro do governo do Estado. Sim. Nós fazemos parte do governo do Estado. Então, porque a gente acredita, concorda e está junto nessa construção. Não pode ser contra o prefeito, mas a questão nacional, algumas pessoas me perguntaram, mas eu votei em Bolsonaro, meu irmão, tranquilo, a eleição passou, você votou, é o direito de você votar. Aqui você precisa defender o que é bom para a sociedade. Se você tiver um projeto para a sociedade, você vai ser bem-vindo no AGI. Sim. É assim que a gente conduz o partido, é assim que as nossas direções municipais conduzem o partido nos municípios. Então, e dizer principalmente para as pessoas, como recado final, a importância de se fazer política, sabe? De vir fazer a política, de vir de fato para nós, para que a gente possa olhar para as pessoas e dizer, eu faço política para mudar o que eu não concordo, porque ninguém vai concordar com tudo, ninguém vai concordar com todos os princípios, todos os objetivos de um determinado político, mas se você não for para lá fazer a política e mudar, se você não vier para dentro da política, para fazer política, os mesmos vão continuar lá. E é isso que a gente precisa mudar. Vamos parar de votar em Salvador da Pátria e vamos começar a votar em pessoas que tenham compromisso com as pautas que defendem. É isso que eu prego, é isso que eu trago para a política. Na gestão pública, eu tenho dito sempre isso. Eu convivo com inúmeras pessoas, né, com centenas de pessoas das mais diversas concepções políticas. Eu respeito a todas. E a gestão ela é feita independente das preferências políticas partidárias de cada um, porque nós somos todos servidores do povo, e é para o povo que eu preciso trabalhar, porque é o povo que paga meu salário. Enquanto eu estiver na gestão pública, enquanto eu estiver exercendo um cargo público, seja eletivo ou não, é isso que eu vou fazer, trabalhar para o povo e para a sociedade. Mais do que isso, menos do que isso, aliás, se eu fizer menos do que isso, eu não estou cumprindo a minha obrigação. Não merece estar então, lá. agradeço mais uma vez o espaço e é bom a gente discordar. Sim. Discordar é sempre bom, mas eu vou morrer defendendo a democracia, porque a democracia é o único caminho. Discordar, ter o direito de discordar, isso é democracia. É a democracia. Exatamente. Exatamente. Mais uma vez eu quero agradecer, eu quero lembrar você que se inscreva no canal, ativa o sininho também para ficar ligado toda vez que sair vídeo novo. É isso aí, Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto.